Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje é dia 3 de setembro de 2023. Nós estamos aqui no Culto da Família. O nosso assunto de hoje é a última ceia. E você pode nos acompanhar pelo site www.igrejadeinterlagos.com.br, no YouTube e nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Eu queria só pedir a gentileza para o Serginho fechar o microfone e o pastor Hélio já fez a oração, tá? E que o Senhor possa nos abençoar, possa abrir os nossos corações, possa nos dar entendimento da sua palavra. Amém? Irmãos, hoje a gente vai falar sobre esse tema e acho que Jesus gostaria mesmo que a gente falasse sobre esse tema, né? Porque a Santa Ceia foi a última ministração que Jesus fez quando ele estava aqui na Terra, né? E a gente fica pensando, puxa, essa foi a última vontade de Jesus, né? E aí eu queria que você refletisse, qual seria a sua última vontade se você soubesse que amanhã você iria morrer? Que Jesus fez essa última vontade na Páscoa dos judeus, que foi numa quinta. Jesus foi sacrificado, foi martirizado, foi morto na sexta-feira, né? Então, a maioria das pessoas que são sentenciadas, elas sempre pensam na última refeição, né? Ai, que comida, né? Eu vou comer no último dia da vida, aquela comida que me dê assim, que seja mais gostosa de todas. E vocês sabem, irmãos, eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Eu tenho enxaqueca com alguns alimentos, né? E também a gente tem que evitar alguns alimentos que têm muita gordura, muito açúcar, muita gordura trans, muito não sei o quê, e a alimentação da gente vai ficando cada vez mais restrita, né? E eu costumava viajar e passar muito no Graal. E quando você passa no Graal, é tanta coisa gostosa assim que tem, e aquelas coisas nenhuma eu podia comer, porque a maioria ou engordava da enxaqueca, ou tem muito creme, é muito açúcar, né? Aí eu pensava, olha, se eu souber o dia que eu vou morrer, eu até comentava com a moça que estava comigo, com a Gilma, eu pensava assim, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, uma semana antes eu ia vir aqui no Grau e ia comer tudo que eu pudesse. Aí, hoje em dia, eu fico pensando, mas que ideia mais infantil, né? Que ideia mais, assim, puxando só para prazeres carnais. E a gente pensa isso mesmo, né? Qual a nossa última vontade, né? Se souber, será que é fazer uma grande viagem, né? Será que num lugar muito bonito? Será que ouvir uma sinfonia de uma música clássica? Qual seria, né, a sua última vontade, né? E a gente viu que Jesus, a última ministração dele foi ministrar a Santa Ceia, que foi também conhecida como a última ceia, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 22, verso 15, que fala exatamente isso, irmãos, né? Que foi um desejo de Jesus, né? Amém. Foi um desejo de Jesus. Então, Lucas 22, 15 fala assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, né? Por que que Jesus desejou muito? Provavelmente não foi para ele se refastelar de comida, porque lá devia ter ervas amargas e Jesus deve ter comido um pedacinho de pão e um golinho do cálice, né? Mas foi pelos ensinamentos que ele deixou nessa Santa Ceia, nessa última ceia, vamos dizer assim, que ele fez com seus discípulos, né? Então, isso que eu queria falar com vocês hoje.
A primeira coisa, assim, que a gente vê, irmãos, são as companhias que Jesus estava, né? As pessoas podem falar, não, ele estava com os discípulos, né? Ele estava com Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi aquela pessoa que iria traí-lo daí algumas horas, né? Então, ele até falava, olha, Pedro, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Então, Pedro não era nem convertido, mas mesmo assim participou da ceia, porque Jesus sabia que ele era trigo, que ele não era joio, né? Só que era um trigo ainda imaturo, né? Quem mais que estava com Jesus naquela ceia? Judas, né? Judas era a pessoa que iria traí-lo, né? Pedro iria negá-lo, Judas iria traí-lo em alguns momentos, né? Quando Jesus fosse lá para o Getsemane orar, né? Pedro ainda, irmãos, desaconselhou Jesus ir para a cruz, né? Quando Jesus falou que teria que morrer para remir, para nos remir, Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma, não vá naquela cruz, né? Aí que Jesus falou, sai de mim, Satanás, você não tem parte comigo, né? Então, olha as companhias que Jesus estava. E Tomé foi aquele que nem acreditava que Jesus tinha ressuscitado, né? Tomé foi aquele que falou, olha, se eu não ver a marca dos cravos na mão dele, se eu não tocar no seu lado, eu de modo algum acreditarei que ele ressuscitou. Então, Jesus estava nessas companhias, ele estava com João, o apóstolo do amor, né? A pessoa fala, mas ele estava com João, que era o apóstolo do amor, com Tiago. Quem que foi João e Tiago, irmãos? Eles foram os discípulos que, quando os samaritanos não quiseram recebê-los, ele falou assim para Jesus, Jesus, vós quereis que mandemos vir fogo do céu sobre eles e o consuma a todos, assim como fez Elias? Né, irmãos? Então, a gente vê que essa turminha que estava com Jesus, com exceção de Judas, eles eram trigo, eles tinham potencial, mas eles eram trigo verde ainda, que não tinha boa semente dentro deles. Eles não conseguiam alimentar ninguém. Eles teriam que amadurecer ainda, né? E talvez muitos de nós ainda estejamos arranhando essas situações, né? Mas Deus é paciente, né? Deus é paciente, porque se Ele não fosse, irmãos, nós todos seríamos consumidos, né? Ontem eu estava ouvindo um programa evangélico sobre debates, né? E o debate era suicídio, o debate desse programa, né? Se a pessoa que se mata, se ela é condenada eternamente ou se ela tem chance de ir para o céu. Essa era o debate. Então, um pastor debateu que a pessoa tem chance de ir para o céu, e o outro debateu que não, que ela destruiu o templo do Espírito Santo. Então, esse foi o debate, tá? E eu fico pensando, né, em Judas. Judas, ele era tão imaturo como Pedro, Tomé, João, Tiago, mas talvez Judas ele não fosse trigo, ele fosse joio, né? Porque ele tinha maldade no coração dele. E ele preferiu ser usado por Satanás e vender a denunciação que ele fez, né? Vender aquela denunciação pelas moedas de prata, né? Então, eu acho que talvez se Judas não tivesse cometido suicídio, não sei se teria jeito para ele, né? Mas para Pedro teve, para Tomé teve, para João teve, para Tiago teve, né? Porque Deus, apesar deles estarem assentados lá na mesa,
eles tinham ainda muita coisa para melhorar. E essa postura que talvez nós estejamos agora. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa do Senhor. E será que estamos muito bem preparados? Bom, então vamos continuar, irmãos. É só, assim, uma reflexão, né? Quem estava sentado lá na mesa. Esse versículo que eu falei, que Deus é paciente, se o pastor quiser abrir, está em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9, porque eu acho que esse versículo é um balizador para nossas vidas, irmãos, porque nós erramos, senão nós não vamos ter esperança, né? 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele é longânimo, é paciente, tem um longo ânimo, né? Então, é interessante isso, né, irmãos? Eu só quis, assim, destacar a companhia que Jesus estava na última ceia, e ele queria muito fazer aquela ceia. Nós lemos aquele versículo que ele fala, desejei muito, né, essa última ceia. Então, irmãos, eu queria agora passar, nós vamos ler 2 passagens sobre o que aconteceu naquele dia, uma em Marcos, outra em Lucas, porque eles refletem pontos diferentes. Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 14, 12, porque nada melhor da gente consultar na própria Bíblia, né, como que se deu a Páscoa. Essa Páscoa, irmãos, era a representação, ou era a ação, não a representação, a ação, que foi preconizada desde o tempo dos judeus, que foram para o Egito, né, que tiveram a salvação através do sangue do Cordeiro. Então, essa Páscoa, ela foi muito, vamos dizer assim, valorizada pelos judeus, né? Então, essa Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa cristã que a gente faz no domingo. Essa Páscoa tem muito mais a ver com a Páscoa dos judeus, né? Então, em Marcos 14, 12, fala assim, Marcos 14, 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, eles estão falando daquela Páscoa dos judeus, né? E representou o povo que estava no Egito, né? Que foi cativo. Então, foi celebrada aquela primeira Páscoa no deserto, e depois anualmente os judeus comemoravam a Páscoa, né? Está dizendo, eles comiam a Páscoa, eles sacrificavam a Páscoa, né? Então, verso Marcos 14, 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse, né? Jesus disse, ide à cidade e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrai, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então, vocês entenderam, né? Jesus, ele falou assim para os discípulos, olha, você vai lá na cidade, porque o que acontecia na cidade, assim, aquele burburinho, gente andando para lá e para cá, gente pegando água, mas o costume era sempre a mulher pegar água. Via várias mulheres andando com cântaros, e homem era muito difícil acontecer isso, que não era costume dos judeus o homem ficar carregando cântaros de água. Mas, às vezes, por alguma situação, o cara era viúvo, a esposa faleceu, então ele carregava.
Então, o que está dizendo aqui no verso 14, né? O mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. Então, preparam a Páscoa ali. Já tinha um cenáculo, uma sala grande, mobiliada, preparada para Jesus e os seus discípulos fazerem a última ceia, né? Aí foram os discípulos na frente, prepararam, né, no verso 14 e 16, Marcos 14 e 16, e o 17 fala, e chegada a tarde foi com os 11, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro, sou eu? O outro disse, sou eu. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Que nenhum deles tinha convicção que iria trair Jesus, né? Eles não tinham uma unção, eles não tinham uma força, eles não tinham um embasamento, eles não tinham uma doutrina, apesar deles terem tido mais de 3 anos de convivência com Jesus, com o Messias, com o ungido, e eles ainda não tinham um amadurecimento, que eles falam, será que é eu que vou trair Jesus? Né? E, então, vocês veem a diferença que faz, talvez, ser batizado com o Espírito Santo e ter uma experiência própria, porque eles eram antes muito mais ouvintes do que qualquer outra coisa, né? Aí, verso 20, mas ele respondendo-lhe disse-lhes, é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o filho do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria que tal homem não houvesse nascido, né? Então, a gente vê que era plano do Pai que Jesus morresse na cruz. Mas Jesus fala, né? Ai daquele homem, né? Seria melhor ele não ter nascido, porque foi pelas mãos de Judas que Jesus foi traído, né? Então, irmãos, continuando aqui, agora Jesus vai falar basicamente da ceia. Então, vamos continuar aqui em Marcos 14, 22. Já o pastor colocar? Marcos 14, 22, isso. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isso é meu corpo. 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. 2 coisas eu quero chamar a atenção aqui, irmãos. Jesus, ele falou assim, no verso 24, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Ele não falou por todos. Porque esse sangue derramado é um sangue que só vai ter poder quando eu me entregar para Jesus. Senão, aquela situação, para quem não conhece, que é para quem nega Jesus, para quem está no pecado, aquela situação não tem significado nenhum, né? A gente sabe que o pão significa a carne de Jesus, que foi estraçalhada na cruz, que o vinho significa o sangue de Jesus, né? Mas, vocês perceberam que eu falei, o pão significa o corpo, o sangue de Jesus vertido, a gente se apropria do vinho. O vinho significa o sangue. Pão significa o corpo.
existe uma significação, existe uma intercorrelação, existe um simbolismo. Não quer dizer, irmãos, que o pão, ó, esse pão aqui, ó, não quer dizer que esse pãozinho aqui, ó, que daqui a pouco eu vou comer, e não significa que esse cálice aqui, tá? E daqui a pouco eu vou beber, não significa que isso vai se transformar em carne dentro do meu estômago. E não significa que esse vinho vai se transformar em sangue dentro do meu estômago. Por que eu estou dizendo isso? Porque no romanismo, né, no catolicismo, se prega que existe uma transubstanciação, né? Que o pão, quando entra na boca da gente, quando existe uma autoridade espiritual que ora por aquele pão se transforma em carne dentro de mim. E aquele vinho se transforma em sangue dentro de mim, né? Porque Jesus, na última ceia, ele falou, e quando ele pegou o pão, ele falou assim, isto é a minha carne. Quando ele pegou o vinho, ele falou, isto é o meu sangue. Mas Jesus, ele disse isso simbolizando, porque senão até o cálice que ele pegou iria ser uma coisa sagrada, né? Aquele cálice ia ser o sangue, né? Vocês dizem que não dá muito sentido isso, né? Então, para nós, isso aqui é um símbolo, é como, por exemplo, você ama muito uma pessoa, e essa pessoa falece, essa pessoa morre. Aí você tem a foto da pessoa na sua cabeceira, por exemplo. Uma mãe que tem um filho que faleceu, ou um esposo que faleceu, ou ao contrário, a esposa faleceu e o esposo amava muito. Ele deixa a foto dela. A foto dela não é ela. A foto dela é um papel impresso, certo? Mas a foto é uma representação do amor que ele tinha a essa pessoa. E quando ele olha a foto, ele não vê um pedaço de papel. Ele vê a representação da pessoa. E isso acontece mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a representação do corpo de Cristo, né? O pão e o vinho. Então, o vinho é o símbolo, é a representação, é como se eu estivesse vendo uma foto de alguém que eu amei muito e essa pessoa foi embora, né? Quando eu olho a foto, não é o papel. Quando eu olho o pedaço de pão, é o que ele representa. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muito respeito e reverência com os elementos da ceia. Tá? Então, isso se chama transubstanciação, que nós não cremos nisso, porque não existe nenhum respaldo para isso, tá? Que existe um milagre naquele pão, e aquele milagre vai transformar aquele pão dentro de carne de Cristo dentro de mim, porque Cristo, ele foi crucificado só uma vez. Senão dá a impressão que Cristo está crucificado aqui de novo, e Cristo não vai ser crucificado de novo, a crucificação é única, tá? E na época da reforma evangélica, existiu, por parte dos luteranos, se não me engano, uma outra coisa chamada consubstanciação, tá? Que é diferente da transubstanciação. A transubstanciação, eles criam que o pão, né, os católicos, creem que o pão se transforma em carne. Nós não cremos nisso. E os luteranos, eles acreditavam na consubstanciação. Eles creem que essas substâncias são elementos físicos, químicos, biológicos, né? Pão e vinho, eles creem nisso. Só que eles creem que na hora da ceia, que eu vou ingerir esse alimento, existe uma sacralização
e é como se fosse a carne que eu estou ingerindo, entendeu? É muito parecida com a transubstanciação, só que a transubstanciação, eles creem que se transforma. Agora, os luteranos, eles creem que continua sendo pão e sendo vinho, só que quando eu vou ingerir, existe um milagre naquilo e Jesus acaba se introjetando naquele elemento. Tá? Então, continua sendo um elemento, só que um elemento que se torna sagrado, né? Um elemento que se torna sagrado e Jesus acaba entrando nesse elemento. Tá? Acho que deu para entender a diferença de transubstanciação e consubstanciação. Nenhuma dessas nós cremos que o pão e o vinho são elementos que têm que ser respeitados, mas que são símbolos, né? Então, irmãos, continuando, né? Jesus, ele deu tanta importância a esta Santa Ceia, como já vimos, ele quis deixar alguns ensinamentos, tá? Primeiro ensinamento, nós estamos em construção, né? Nós estamos em construção. Não somos seres acabados e perfeitos, né? E temos que ter consciência disso e temos que ter paciência, às vezes, com outras pessoas que a gente, muitas vezes, fica julgando, né, os irmãos e não olha a trava que, às vezes, tem no nosso olho, fica olhando o cisco no olho dos outros, né? Então, se Deus é longânimo, a gente também tem que ser, né? Nós temos que ter paciência uns com os outros, certo? Mas, de qualquer maneira, irmãos, a ceia, ela não tem que ser vista de modo irreverente, de modo rotineiro. Hoje tem que ser, eu vou tomar um suquinho aqui, vou comer um pãozinho, porque parece que dá mais sorte a gente fazer isso. Não é nada disso, irmãos. A ceia é um evento memorial. Eu acho que a ceia não é hora de você falar, olha, Senhor, eu vou comer esse pãozinho, mas me abençoa muito nesse pãozinho. Eu acho que Jesus não mostrou isso, irmãos, na hora da ceia. Eu não vi ninguém lá pedindo bênção, pedindo saúde, pedindo pela família, pedindo nada, sabe? Ele falou assim, olha, façam isso em memória de mim. É você reconhecer a grandiosidade que foi Jesus ter dado sangue e partido a carne na cruz. Então, é um modo de você centralizar a sua mente e pensar, olha o que Jesus fez por mim, olha o que Jesus fez para a humanidade. Ele morreu na cruz, ele verteu seu sangue na cruz. Porque se Jesus não tivesse aquele ato de amor, se o Pai não tivesse aquele ato de amor, jamais eu teria a chance de herdar a vida eterna. Então, tudo está resumido nesse ato de Jesus. A nossa religião, esse evento, esse culto, não teria sentido se não fosse a morte de Jesus na cruz. E a ceia é para a gente lembrar disso, irmãos. Em memória de mim, para a gente ter louvor, para a gente ter respeito, para a gente ter agradecimento a Deus. E não para usar Deus para, Senhor, eu estou tomando a ceia, me abençoa nesse dia. Não, irmãos, esse dia é em memória do que Cristo fez por nós. Né? Nesse momento, não é momento de pedir, é momento de você agradecer. Né? Então, você tem que discernir o corpo de Cristo. Né? Discernir a igreja, discernir a bondade de Deus conosco. Só um minutinho, irmãos. Gilmar, acende essa luz aqui para mim, que eu acho que ficou muito escuro, aquela lá, por favor. Então, irmãos,
o momento da ceia é esse. Não é momento de pedir, é momento de você se lembrar que Cristo fez por mim. A seriedade desse momento é essa, né? Então, não é um momento de tristeza, mas é um momento de introspecção, né? De você pensar. E esse momento é um momento especial, a ceia do Senhor, né? Então, nós temos que discernir o corpo. Por isso que uma pessoa, irmãos, que entrou na igreja hoje, não é batizada, não sabe nada de Cristo, ela não sabe discernir o que é o corpo de Cristo, ela não sabe o que é o evangelho. Essas pessoas não têm autorização espiritual de tomar ceia, elas podem até tomar, mas não é bom, porque elas não estão discernindo o corpo de Cristo, né? Porque ceia é um momento especial, você tem que ter um discernimento que é aquilo que é o corpo de Cristo, né? Por que Jesus morreu na cruz? Tem muita gente que vai entrar na igreja pela primeira vez e pensar, coitadinho de Jesus, ele morreu porque os romanos foram muito cruéis com ele. Ah, coitadinho de Jesus, ele morreu porque os sacerdotes lá não aceitavam ele e tinham ciúmes dele. Mas não é nada disso, irmãos, né? Vocês sabem por que Jesus morreu na cruz, mas muita gente não sabe. As pessoas acham que foi por causa de Pilatos, que foi lavar a mão, que acham que foi porque foi um erro judiciário, foram soldados que foram muito cruéis com ele, né? Não, foram os judeus que não conheciam Jesus, mas não foi nada disso. Na verdade, quem determinou a morte de Jesus foi o Pai, né? Na Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo, agradou a Deus moê-lo, apesar que isso está escrito no Velho Testamento, em Isaías, mas essa parte de Isaías, se o pastor quiser abrir, é Isaías 53:4, pastor. Essa parte de Isaías é uma profecia messiânica, não do Messias de Jeová, que iria reger o mundo com vara de ferro, queria sentar no trono de Davi, não. Essa profecia é uma profecia de um Messias manso e humilde. Então, Isaías 53:4 fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, irmãos, que revelação. Isaías não sabia o que ele estava falando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aqui ele está dizendo que é Deus, né? Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora pula para o verso 10, pastor. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aqui, irmãos, logicamente esse Senhor se refere a Jeová. Mas a gente tem muitas confirmações no Novo Testamento que Deus entregou seu Filho por amor a nós. Né? Então, se Deus entregou seu Filho por amor a nós, é porque não tinha outro jeito de nós obtermos a salvação. Então, acaba esse versículo sendo um versículo confirmado no Novo Testamento. Para o pai, logicamente, o pai se entristeceu nessa situação, mas não existia outro caminho. Quando Jesus fala que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele estava falando com o pai. E era a vontade do pai que Jesus fosse moído na cruz, né? Porque sem aquela remissão dos pecados, nós não seríamos resgatados da maldita lei de Jeová, né? Então, irmãos, eu acho que Isaías, quando ele escreveu esses versos,
proféticos, né, a respeito do Messias, ele deve ter pensado assim, mas o Messias não vai reger o mundo com vara de ferro, né? Como é que ele vai ser moído? Não casam as coisas, né? Diz que a gente não crê que Jeová é o pai de Jesus, né? Jeová vai trazer um outro Messias, é o Messias que os judeus estão esperando aqui, né? Na verdade, também, irmãos, vocês lembram quando eu falei que Pedro disse assim para Jesus, Senhor, não vá para a cruz, né? De maneira nenhuma, tu deves ir para a cruz. A gente fica pensando, né, que Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, porque eu acho que ele já desconfiava do plano da salvação, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 8:31, que aqui Jesus, ele também está predizendo, né, a sua morte e a sua ressurreição. Então, Marcos 8:31 fala assim, e começou a ensinar, aqui, irmãos, eu vou só ilustrar aquilo que eu já falei, tá? Eu vou falar bem rápido por causa do horário. Começou Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Olha a petulância de Pedro, irmãos. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, irmão, você vê que ele olhou para os seus discípulos, né? Porque ele quis falar, olha, o que está acontecendo com Pedro pode acontecer com qualquer um de vocês aqui, né? Então, o que isso também nos ensina, irmãos, quando nós formos tomar aconselhamento, a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai pedir esse conselho, porque às vezes, não aqui entre os irmãos, que nós somos uma família, que nós somos poucos, e a gente se conhece o suficiente para saber quem é quem. Mas às vezes a pessoa pode estar numa igreja grande, e ela vê lá uma irmã, um irmão, que ela o tem por um crente maduro, e às vezes ele não é, né? E vai pedir um conselho, e a pessoa pode dar um conselho errado. Então, antes de você tomar uma decisão, peça conselho a quem tem muita experiência, né? A um pastor, a uma pessoa com muita experiência para você poder tomar uma decisão, que a gente vai ver. Já pensou se Jesus pedisse a opinião aí de Pedro, né? Não ia dar certo, né? Eu queria que o pastor abrisse agora em Lucas. A gente vai ver agora um outro ponto de vista da mesma situação. Porque a gente vê, irmãos, logicamente, esses evangelhos que chamam sinóticos, né, que falam todos, mas o Mateus, Marcos e Lucas, que falam os três mais ou menos o mesmo assunto, mas eles abordam nuances diferentes. Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 22:14, que fala assim, Lucas 22:14, que fala assim, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele, Jesus, né, os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Aquela história que eu falei, né, o último desejo antes de morrer. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Então, o cálice foi repartido entre eles. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças,
partiu e disse-lhe, e deu-lhe, dizendo, ele deu o pão, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui, irmãos. Então, vocês veem, irmãos, a, a reverência que Jesus teve naquela ceia, né? A seriedade que Jesus teve, o ensinamento que Jesus teve naquela ceia, né? E isso, irmãos, é para a gente, é ensinamento para a gente. Que a ceia não deve ser tomada como uma rotina. Ah, o suquinho, ah, o pãozinho, vou comer, que legal. Não, né? Então, ele deixou bem claro, olha, façam isso em memória de mim. Lembram-se de mim, lembram do meu sacrifício, lembram por que eu fiz esse sacrifício. E é interessante, irmãos, eu queria que o pastor voltasse aqui em Lucas 22, 24, porque Jesus, ele falou que ele ia morrer, né? E aí os discípulos já começavam a fazer uma briguinha lá entre eles para saber quem que era o maior. Quem será que vai ocupar o lugar de Jesus aqui, né? Jesus, ele é uma pessoa, assim, muito proeminente, né? Pelo menos não era para todos, mas era para eles, né? Então, Lucas 22, 24, vocês veem que está no ambiente lá do cenáculo, né? Onde estava sendo comemorada a Páscoa dos judeus, que foi a última ceia. Então, no verso 24, fala assim, e houve também entre eles contenda, quer dizer briga, quer dizer discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, Jesus viu, ele falou assim, os caras já estão brigando aí para ver quem que vai liderar o grupo, né? E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Logicamente, irmãos, o maior é quem está sentado na mesa, e não quem serve, né? Quando você vai no restaurante, você está pagando, você é o maior. Aí vem um garçom e te serve. Isso que o verso 27 está dizendo. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Lógico, né? Só que no reino de Deus é diferente. Aí Jesus fala, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, Jesus era o maior de todos. E ele estava lá como quem serve. Por isso, irmãos, que no reino de Deus, quem tem alguma autoridade espiritual, quem tem algum cargo na igreja, é aquele que mais se esforça, é aquele que mais serve, é aquele que mais se doa, né? E geralmente aquele crente imaturo, melindroso, que está chegando agora, que não tem nenhuma experiência com Deus, é aquele que quer ser sempre servido, né? Então, no reino de Deus ocorre o oposto do que ocorre no nosso dia a dia, no mundo, né? Então, essa também foi o ensinamento da ceia, tá? Você, quando for um cristão maduro, um trigo maduro, você vai servir os outros, tá? Quem está querendo ser muito servido ainda na meninice espiritual, tem que amadurecer, né? Porque senão Jesus pode voltar e você estar com as suas lamparinas vazias de Espírito Santo, né? Então, irmãos, vamos amadurecer, né? Agora, irmãos, nós vamos começar a participar da nossa ceia de hoje.
tá? Quem deve participar da ceia? Como eu já disse, é quem tem discernimento do corpo. Normalmente, as igrejas acabam selecionando quem vai participar da ceia, indicando as pessoas que são batizadas, tá? Ou as pessoas que estão em processo de batismo, mas geralmente as pessoas que são batizadas na água. Algumas igrejas abrem o serviço da ceia para qualquer pessoa. Eu, particularmente, irmãos, eu sei que pode ser pessoas que discordem, mas, particularmente, acho que a pessoa tem que ter discernimento do que ela está fazendo, sabe? Porque ceia é um negócio sério, né? Agora, se a pessoa está em pecado e se examinar e se propor em seu coração, como Jesus disse para a pecadora, né? Para a mulher adulta, vai, não peques mais. Ela tem condição de estar na ceia, que ela está se examinando, porque quando você se examina, você começa a pensar, não, olha, isso tem que ser mudado, isso tem que ser mudado, e você propõe no seu coração. Então, agora é a hora, examine-se a si mesmo. Você é batizado, você tem o discernimento do corpo, você sabe o que é esse ato que você está fazendo em memória de Deus. Só que falta uma coisa, examine-se, pois, o homem, né? E a mulher. Mas a gente vai falar homem, porque na Bíblia está homem. Examine-se, pois, o homem, e esse examinar inclui arrependimento, inclui mudança de direção, inclui predisposição a não mais pecar, né? Porque você não pode fazer parte da mesa do Senhor com suas vestes sujas, né? Não cai bem isso, né? Então, a gente vai fazer uma oração nesse sentido, amém? Por enquanto, não precisa segurar o pão nem o vinho, vamos fazer uma oração nesse sentido. Senhor Deus, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, sabendo da seriedade desse ato, desse ensinamento, Jesus, que Tu deixaste para nós, Senhor. E neste momento, Senhor, nós estamos nos examinando, Senhor. Nós queremos, Pai, entregar tudo que não convém, tudo que não te agrada, Senhor. Queremos liberar perdão, Senhor, para as pessoas que não perdoamos. Queremos, Senhor Deus, te pedir, Senhor Deus, transformação das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos poder assentar na sua mesa, Pai. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós não estamos maduros, como Pedro, Tiago, Tomé, não estava maduro na hora da ceia, Pai. Mas nós queremos, Senhor Deus, ter a predisposição da mudança, Pai. Por isso, Senhor, lava-nos do nosso pecado, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos continuar. Paulo, o apóstolo Paulo, eu acredito que ele foi o maior apóstolo de todos os tempos, irmãos. Ele recebeu muitos ensinamentos, muita revelação de Deus. Então, eu queria que o pastor abrisse no texto áureo, né, no texto que a gente sempre abre, que é 1 Coríntios 11, 23, para falar, para nós lermos e ouvirmos e refletirmos sobre o que o Paulo diz, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Então, irmãos, vamos pegar o pão.
e vamos pegar o cálice na mão. Amém? Estou segurando o cálice e estou segurando o pão. Vamos orar, abençoando esses elementos. Senhor Deus, nós te glorificamos e nós te bendizemos, Pai, porque, Senhor Deus, unicamente por tua misericórdia nós temos a oportunidade de participar, Senhor, desta ceia, Pai. Dessa ceia que temos os elementos que tu tiveste na última ceia, Pai, que foi o pão e o vinho, Pai. Senhor Deus, que esses elementos, Senhor Deus, ao entrar dentro de nós, nós podemos nos lembrar, Senhor, do teu sacrifício, e te glorificar por isso, e te bendizer por isso, Pai. Senhor Deus, o nosso coração se alegra, Senhor, porque eu sei que os irmãos também estão neste mesmo propósito, Senhor Deus, de te engrandecer, Senhor, de lembrar o que tu fizeste na cruz. Lembrar, Senhor, o amor que o Pai teve para conosco, de entregar seu próprio filho para morrer pela minha sentença de morte, morrer no meu lugar. Porque eu estava sentenciada por causa de uma lei maldita dada por Jeová. E Jesus veio morrer no meu lugar. Essa, Senhor Deus, é a memória que eu estou fazendo, eu estou me lembrando disso, e estou agradecendo a Ti por isso, Senhor. E eu te peço, Pai, abençoe esse pão, abençoe esse vinho, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos continuar aqui, então, no verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, irmãos, vamos comer o pãozinho que vocês têm aí, que eu também vou comer aqui o pãozinho. Glória a Jesus. Glórias e glórias e glórias ao teu nome, Jesus. Tu és santo, tu és bendito, tu és poderoso, Pai. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome em nossas vidas, Pai. Aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, Senhor, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Bom, vamos continuar, irmãos. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, irmãos, vamos beber o cálice. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tão grande bênção, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o nosso coração se alegra em Ti, Senhor. Porque o nosso coração exulta, Senhor Deus. Porque Tu, Senhor Deus, é o nosso doador, Tu és o nosso tudo. Tu és, Senhor Deus, o nosso provedor. Tu és o nosso Pai de amor bondoso, Pai. Te louvamos nessa hora, nosso coração se alegra em Ti, Pai. Vamos continuar, irmãos. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, irmãos. Então, irmãos, glória a Deus, glória a Jesus. Essa palavra de hoje foi uma palavra que
não disse nenhuma novidade para vocês, mas eu acho que Jesus se alegra quando a gente tenha a oportunidade de rememorar, né? De se lembrar o que aconteceu. E também de poder se deter nos detalhes da Santa Ceia e ver que, mesmo nos detalhes, Jesus teve ensinamentos a nos deixar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém.